Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino. Seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Em mais um programa, hoje temos a oportunidade de receber o pastor Márcio Angelim. Nome diferente, hein, pastor? É diferente. Seja bem-vindo, é esposo da pastora Geralda Rodrigues. Geralda Rodrigues. Porque às vezes na igreja se confundem ela com a pastora Maria Geralda, né? E não é, a Geralda Rodrigues. Geralda Rodrigues. Pastor Márcio, quem é o pastor Márcio Angelim? Pastor Márcio Angelim é um pastor que é de família tradicional católica, veio de família católica, que se converteu aos 23 anos e hoje é pastor auxiliar aqui na Igreja Batista Getsemane, desde 2009. E é o pastor responsável pelo culto com a melhor idade. Culto com a melhor idade. Que acontece todo primeiro sábado do mês, às 17 horas, aqui no Salão Pérola. Todo primeiro sábado do mês, às 17 horas, no Salão Pérola. Isso. Ele não é toda semana, então não. Todo primeiro sábado do mês. Eu já ia te perguntar, você já respondeu, você não se converteu quando era criança, né? Você é tradicionalmente de uma família católica, era, né? Isso. E você conheceu a Jesus como? Foi muito interessante. Quando eu tinha 23 anos, um rapaz evangélico pregava para mim. Na época eu era soldado aqui da aeronáutica, aqui no Ceará, na Pampulha. E ele, como eu falei para ele que eu falei assim, não, eu sou católico, eu tinha o hábito de usar esse termo, católico apostólico romano. E ele me disse, como que você pode falar que é católico apostólico romano se vocês não leem a Bíblia? Aí eu fui e comprei uma Bíblia católica chamada Ave Maria, né? E comecei a ler essa Bíblia. E o que ele fez? Ele parou de pregar para mim e começou a jejuar e a orar, pedindo a Deus para que Deus falasse comigo através daquela Bíblia. E aí eu comecei a encontrar versículos que falam de adorações somente a Deus. Tipo Êxodo capítulo 20, né, os mandamentos, o Salmo 115, o Salmo 135, Isaías 44 e daí por diante. E quando eu terminei de ler a Bíblia toda, eu falei para minha irmã que tinha um rapaz católico, evangélico, melhor dizendo, me desafiando, e ela falou assim, fala para ele que Maria esmagou a cabeça da serpente. E quando eu falei isso para ele falou para mim o seguinte, o dia que você encontrar esse versículo na Bíblia, me mostra que eu vou me converter do protestantismo ao catolicismo. E quando eu li a Bíblia toda, eu não achei, eu pensei que ele havia esquecido, ele me perguntou, e eu falei que não lembrava o versículo, então ele me mostrou Gênesis capítulo 3 e falou, está escrito na Bíblia, mas não foi Maria que esmagou a cabeça da serpente. E sim, Jesus me explicou aquele versículo, me chamou para fazer uma visita à igreja, e eu fiz uma visita e nunca mais saí de lá. Que interessante. Graças a Deus até hoje. Você, na verdade, se apaixonou por Jesus através de um desafio que lhe foi feito. Através de um desafio. Né? Não desconsiderando, porque somos assistidos também por católicos, a religião católica, nós não estamos aqui para isso. Nós amamos os católicos. Não concordamos com algumas coisas da doutrina, mas amamos os católicos e respeitamos a Santa Maria, né? Verdade. Interessante. A mulher santa. Que eu me converti numa sexta-feira. E na segunda-feira seguinte eu iria para o seminário católico. Por quê? Porque eu sou de uma família tradicionalmente católica e eu tenho 2 primos que são padres há mais de 20 anos. E como eu sou o filho caçula, e a minha mãe também queria que eu me tornasse padre, eu já havia tomado essa decisão de ir para o seminário católico e me tornar padre. E na sexta-feira que me fez o convite, eu visitei a igreja e nunca mais saí da igreja evangélica. Você não é o primeiro caso que se apaixonou por Jesus vindo de desafios feitos em outra religião. É muito interessante. Isso deixa bem claro como Jesus entra no nosso íntimo e conhece o coração de cada pessoa. E principalmente, né, pastor Márcio? Ele tem um plano na vida de cada pessoa. É verdade. Esta linda voz sugestiva nos declara alguma coisa, né? Não há como não falar da sua voz. Você trabalha com isso? Trabalha com a voz? Sim, eu trabalho. Eu sou mestre de cerimônia da Guarda Municipal daqui de Belo Horizonte e também, quando a prefeitura precisa, eu auxilio o mestre de cerimônia da prefeitura. Mas eu sou mestre de cerimônia da Guarda Municipal. E é interessante também, porque como eu nasci na roça e eu ouvia muito rádio quando era criança,
E eu tinha esse sonho de ser locutor. Então, às vezes, eu subia nos cupins e ficava anunciando rádio, como se tivesse ali um público na minha frente, ou Já eu estava estivesse dentro de um profetizando. estúdio. Quando foi em 2004, eu fiz o curso de locutor, e o curso são 3 meses. Quando estava mais ou menos ali talvez uns 40 dias de curso, eu recebi o convite para trabalhar numa rádio, fui trabalhar na rádio. Em 2006, eu recebi o convite para ser o mestre de cerimônia da guarda, onde eu estou até hoje. Você então hoje é um guarda municipal, Sim, sou guarda municipal. que está nesse setor do cerimonial deles. Isso. Que legal. Então você, na verdade, a guarda ela é militar? Não, ela é civil. A hierarquia da guarda municipal é um pouco parecido com a da polícia militar. Sim. Porém, ela é de cunho civil. Ah, ok. Ela é civil. Me responde uma pergunta. A personalidade pode ser transmitida através de uma voz? A personalidade? O que você tem a falar com quem está assistindo? Porque às vezes a pessoa fica escutando a voz e tal. Pode transmitir alguma coisa a voz da pessoa? Você já usou desse artifício? Pode sim, pode sim. É porque muitas pessoas, às vezes, usam a voz, né, para transmitir algo para alguém, mas depois você vai ver a pessoa não é aquilo que ela está falando. Né? Aliás, eu tenho um hábito de brincar. O locutor de rádio, muitas vezes, ele Decepciona, né? decepciona. Porque quem está ouvindo, né, o ouvinte ali, que o locutor era um monólogo, está falando só para o microfone, e muitas vezes só ele, o microfone e a mesa dentro do estúdio. E quem está ouvindo fala assim, olha, pela voz deve ser um rapaz muito bonito, Alto, talvez forte, muito louro. alto. Aí quando vai ver, Os padrões não têm nada não a é ver. nada daquilo. Nada a ver com aquilo. É. Eu já acompanhei muito isso, porque a gente trabalha na área de comunicação mesmo, até a produtora aqui trabalha na área de comunicação, nós conversamos muito sobre isso, todo o pessoal que está envolvido no programa, e a gente observa que a voz, a forma de se portar, isso aí transmite muita coisa para as pessoas. E isso deixa também um toque para você que está em casa, que a sua forma de falar, de se portar no meio público, vai transmitir quem é você com Jesus, né? Hoje nós temos aqui um assunto que tem batido em todas as TVs aí, inclusive teve um caso agora essa semana de um maltrato com as pessoas de terceira idade, um maltrato a idoso. Então a gente vai falar agora, depois que a gente já fez essa introdução, sobre esse assunto. Por que este projeto de lar para idosos? Olha, essa pergunta sua é muito pertinente, muito boa. Por quê? De acordo com as pesquisas, em 2030, o número de idosos, irá superar em muito o número de crianças. Hoje estão nascendo menos crianças, né? E a população também está envelhecendo muito. Por exemplo, o Brasil tem hoje aproximadamente 206 milhões de habitantes. Sim. Desses 206, 14,3 hoje é da população idosa. Isso é equivalente a 29,4 milhões de habitantes da população idosa. E tem um outro fator que, ao mesmo tempo que a população idosa está crescendo, tem também a questão do abandono dos idosos. Nós vamos segurar aí, porque já terminou o nosso bloco. Infelizmente, nós vamos dar sequência nesse assunto depois dos comerciais. Fique aí. Se você perdeu o começo do primeiro bloco, contando a história desse projeto de vida, olhe no YouTube ou no site da igreja. Conexão Getsemane. Em mais um bloco de nosso programa, hoje com a oportunidade maravilhosa de receber o pastor Márcio. Esse pastor Márcio desenvolveu um projeto para idosos. E nós começamos a falar no bloco anterior. Depois de ter visto o comercial aí, se você perdeu o primeiro bloco, olhe sempre no YouTube, Conexão Getsemane, ou no site da igreja. Pastor Márcio, a gente estava falando sobre o desequilíbrio da balança. Ou seja, nascendo menos crianças e aumentando muito a idade, o envelhecimento aumentando muito. E o abandono. Exatamente. Além do abandono, tem também o grau elevado de dependência do idoso. E, além de tudo, a depressão. E a minha esposa, como ela é gerontóloga, o que ela fez? Ela, então,
ainda tem no coração esse projeto de trabalhar com idoso. Ela já trabalha com idoso há muitos anos. Então, Mais de 10 anos, né? Aproximadamente há 15 anos que ela trabalha com idoso. E ela sempre teve esse sonho. Na verdade, o sonho dela é ambicioso. O sonho dela é ter uma vila só para idoso. A minha esposa, ela amanhece falando de idoso, ela para conversar com você, ela fala de idoso. Eu me apaixonei pelo grupo etário da terceira idade por causa da minha esposa. Que ela ama essa faixa etária. É o ministério dela, é o que ela ama fazer, trabalhar com idoso. Então, olhando para esse lado, vendo o número de idosos crescendo desenfreadamente, e além de tudo, esse desamparo, tanto por parte do Estado, da comunidade e dos familiares, tivemos uma ideia, então, de criar um lar. Criar um lar. Na verdade, é um hotel. É um hotel? É um hotel para idosos. Qual que é a diferença de um lar e de um hotel? O hotel é o seguinte, o idoso ele pode morar, se ele quiser morar, ele pode morar nesse hotel. Se, por exemplo, um filho ou neto quer viajar, mas não quer levar os avós nem os pais, e não tem com quem deixá-los. Ele pode deixar pode passar uma semana. Sem necessidade de estar internado lá. Sem necessidade alguma. Ele pode passar uma temporada, ele pode passar um final de semana. Tem atividades lá no... Muitas atividades. Vou até aproveitar o ensejo aqui. Nesse nosso panfleto fala de várias atividades. Tem devocionais, tem oficinas da memória, tem dança sênior, música, ginástica, teatro, ginástica cerebral, pintura, tem bordado, tricô, oficina culinária, coral, caminhada, passeio. Isso depois a gente vai estar passando e divulgando, esse panfleto é esse. Isso. Esse trabalho que é desenvolvido lá dentro do hotel. O que é gostoso também, o pastor Albert, é que lá nesse hotel, na verdade, é uma chácara, onde o idoso também, lá tem pés de árvores frutíferas, quiser ir lá colher uma fruta, pode comer. Vocês estão desenvolvendo, então, um bem-estar para o idoso. É verdade. Com a melhoria da qualidade de vida e faixa etária, foi aumentando, a consequência, os cuidados com a saúde da terceira idade teve que se aprimorar. Né? O país está preparado para isso? Não. Não está preparado. Não está. Vou até entrar num assunto um pouco polêmico. Saiu agora, dia 21 deste mês de setembro, uma matéria que está lá no site do Ministério da Saúde, quem quiser pode ver lá, falando sobre suicídio. E a matéria diz que o suicídio com os idosos aumentou muito. E não pode se divulgar. A faixa etária, por exemplo, a média na população como um todo é de 5,5. No idoso acima de 70 anos é 8,9. Isso é assustador. Isso é assustador por quê? Muitos não suportam quando descobrem uma doença. Às vezes não fala para os familiares. Para não incomodar. Muitos se sentem abandonados ou até mesmo depreciados pelos próprios familiares. Nós fazemos muitas visitas a idosos e muitos nos relatam que às vezes o filho vai lá, não é às vezes para abraçar, para cuidar, nem pergunta como o idoso está passando, nem pergunta, ô pai, o que o senhor está precisando, ou mãe, o que a senhora está precisando? Não, usa o telefone, às vezes não leva nem um pão para ele comer, gasta, enquanto às vezes o filho ou o neto está usando aparelho nos dentes, o idoso, o pai ou o avô, está usando um chinelo cheio de arame amarrado, usando dentadura, ou às vezes sem dente. E com isso o idoso vai se sentindo, vai se deprimindo, vai se sentindo sem valor. A sociedade idosa, infelizmente, ela está abandonada e o Estado não está preparado para isso. O Estado não está preparado, a comunidade não está preparada e a igreja vem fazer papéis como este, de alertar e de tentar mudar essa visão. Isso que ele falou foi uma boca de Deus para você estar aí. Como você tem tratado seu pai? Como você tem tratado seu vovô, seu tio ou um parente distante que é idoso? Agora, a pergunta é o seguinte, a terceira idade ou melhor idade, por quê? Por que tem dois nomes? Terceira idade, melhor idade é a mesma coisa? O pessoal gosta de usar mais a terceira idade. Aliás, alguns gostam de terceira idade, outros melhor idade. Isso é um termo apenas representativo. Apenas representativo. A aposentadoria é o final, pastor? Não, pode responder o que você começou. O que é interessante é que uma vez eu fui anunciar os nossos trabalhos, nossas viagens, né, os nossos projetos lá com a melhor idade. E eu falei sobre isso, falei com a melhor idade. Quando eu falei melhor idade, uma senhora me chamou e falou assim, não fala melhor idade nem terceira idade, nós estamos no fim da vida, como é a melhor idade? Fala que são os velhos mesmos. Pode falar dos velhos. Então alguns não gostam nem que falam melhor idade nem terceira idade. Aliás,
Tem idosos que não gostam nem de acompanhar trabalhos com os idosos. Mas, na verdade... Para não se sentirem idosos. Na verdade, por quê? Por falta do apoio familiar. Da família. Às vezes nós fazemos aqui a nossa festa country com os idosos, um filho não tem coragem de trazer o seu pai e o seu avô aqui. Tudo que a gente está falando aqui hoje está servindo para alertar Sim. milhares de lares nos quais esse programa está chegando. Inclusive, nós somos muito acompanhados pelo pessoal da terceira idade. Isso. Então, serve de alerta, né? Eu fiz a pergunta, interrompi na resposta anterior, mas eu quero fazer ela de novo. A aposentadoria é o final? Não, não é. Não é o final. Muitos até pensam, estou aposentado, vou parar por aqui. Não, não. A própria Bíblia fala no Salmo 92 que o justo ele florescerá como a palmeira. Os que esperam no Senhor produzirão frutos. Por isso que nós temos vários trabalhos com os idosos. A minha esposa, por exemplo, ela tem um projeto no Templo de Jaraguá que é muito interessante. Para quem não conhece a Igreja Getsemane, Templo Jaraguá é aqui próximo à nossa central, que fica no Dona Clara. Você pode conseguir esse endereço aí no site da igreja. Mas, e nesse projeto, por exemplo, o idoso aprende a pintar, né? Tem professores que dão aula de pinturas, trabalhos manuais com tricô, e são vários trabalhos que fazemos lá. A igreja hoje, ela se preocupa com a terceira idade? Se preocupa muito. Aliás, eu quero abrir aqui um parêntese e agradecer muito o pastor Jorge Linhares, pastor Daniel Fialho, que tem preocupado bastante com a verdade, tem nos cobrado muito, pedindo para que nós façamos bastante de trabalho com eles. Inclusive agora nós iríamos fazer um congresso, um seminário em julho, mas não foi possível, nós mudamos agora para novembro. Então, em novembro, nós vamos divulgar direitinho esse trabalho com a melhoridade, um seminário com a melhoridade. Não perca a informação sobre esse seminário que vai ser divulgado. Eu estou aqui hoje com o livro Por que Davi Matou o Gigante? Nós estamos falando aqui de várias coisas relacionadas à terceira idade. Davi era um jovem, mas ele também envelheceu. E no próximo bloco, eu vou te contar uma história relacionada a Davi, que tem a ver com o assunto de hoje. Até o nosso próximo bloco. Se você perdeu o comecinho, olhe sempre, como eu digo, no YouTube. E agora fique aí com uma linda música. Em todo tempo nunca estive só. O seu cuidado eu posso notar. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Fecho os meus olhos, sinto seu amor. Olha ao meu redor, eu vejo seu favor. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Sei que não posso te ver, Jesus, e nem posso te tocar, mas eu sei que estás perto. Isso é tão certo. Eu posso sentir, tu vives em mim. A sua presença é minha essência, e não há nada melhor quando estamos a sós. Em todo tempo nunca estive só. O seu cuidado eu posso notar. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Fecho os meus olhos, sinto o seu amor. Olha ao meu redor, eu vejo o seu favor. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Sei que não posso te ver, Jesus, e nem posso te tocar, mas eu sei que estás perto. Isso é tão certo. Eu posso sentir, tu vives em mim. A sua presença
é minha essência e não há nada melhor quando estamos a sós. Mas eu sei que estás perto, isso é tão certo. Eu posso sentir, tu vives em mim. A sua presença é minha essência e não há nada melhor quando estamos a sós. Sei que estás perto, isso é tão certo. Eu posso sentir, tu vives em mim. A sua presença é minha essência e não há nada melhor quando estamos a sós. Hoje com um tema maravilhoso, nós já estamos aí no terceiro bloco com o pastor Márcio, falando sobre a terceira idade, o cuidado. Pastor Márcio, o idoso, ele quer ficar em casa? Não, não quer ficar em casa. O idoso, ele gosta de passear, ele quer sempre trabalhar. Ele quer demonstrar vida, Quer quer demonstrar trabalhar. vida. Porque a nossa produtora até citou, né, que é uma tendência agora a perguntar sobre a questão dos idosos que não trabalham, a questão dos idosos que não querem mais ficar tomando conta do filho. Então, qual que é o recado que você deixa para o pessoal de casa sobre esse negócio de deixar? Porque às vezes você chama os idosos para viajar no seu trabalho lá no hotel. E aí ele não pode viajar porque ele está cuidando de neto, está cuidando de filho, está cuidando de sobrinho. Qual que é o recado que você deixa para o pessoal? É verdade, é verdade. Muitas vezes nós convidamos um idoso para poder viajar com a gente para Caldas Novas. Aliás, agora dia 7 de outubro estaremos indo para Caldas Novas. Vai ter uma viagem agora. Sempre tem agendamento dessas viagens, né? Sempre tem. Porque esse programa passa sempre, ele é repetido em algumas vezes, então assim, de repente já passou a época da viagem, tem uma outra viagem que vocês estão sempre, é só entrar em contato com vocês. Tem viagem sim. Não deixe de passar para o pessoal de casa, olhando para aquela câmera, qual que é o seu contato. Falo assim, voltando só rapidinho aqui sobre a questão do idoso, de ficar em casa, e às vezes o idoso, quando a gente convida, ele fala, eu não posso porque eu estou cuidando dos meus netos. Aí eu não posso, é porque o meu filho, ele está viajando, está trabalhando. Não é que é errado, não sou contra. Todavia, é interessante que o filho reconheça o que o seu pai está fazendo pelo seu filho, né? Porque enquanto ele trabalha e deixa os pais cuidando dos netos, né? No caso aqui, às vezes o filho está trabalhando e deixa lá para a mãe ou para o pai cuidar dos filhos. Já cuidou dos filhos, para quê? Agora cuidar dos netos. Uma vez a minha esposa falou assim com a mãe dela, a senhora pode cuidar dos meninos para mim, para eu trabalhar? Eu falei, não, cuidei de vocês. Agora cuidar dos seus filhos, a você tem que cuidar. Uma boa dica, né? E para você que queira viajar com a gente para Caldas Novas, pode entrar em contato conosco pelo 991045330, 991045330 ou 975470054. Esses contatos do senhor vai estar passando aí de baixo na hora que você repete para mim o telefone. Pode ligar no 991045330, 991045330 e o outro é 975470054, 975470054.
0054. Lembrando que todos os dois é o WhatsApp. Se quiser chamar pelo WhatsApp, ótimo. pode chamar. Fica até mais barato para a pessoa conseguir falar com vocês. Como não podemos deixar, nós temos no nosso programa também a Palavra de Deus. E hoje nossa palavra está lá no Salmo de Davi, aquela relação que eu falei com você no início do programa. Salmo 71, do versículo 1 ao versículo 18. Vamos lá comigo. Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu for, eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois é a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti minha confiança desde a juventude. Olha aqui que o salmista falou. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice. Não me abandones quando se vão as minhas forças. Olha o que o salmista está falando. Todos nós chegaremos lá. Todos nós envelheceremos um dia. Continuando. Pois os meus inimigos, no versículo 10, me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, eles dizem. Persigam-no, prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em me ajudar. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me, mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Deus. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, novamente, voltando a esse assunto, ó Deus, tem me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Porque ele é velho, ele não deixou de ter importância no Evangelho de Deus. E fechando o versículo 18, agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Todos nós seremos velhos um dia. Todos nós passaremos, se não formos chamados para a eternidade antes, por esse período. Hoje, de repente, nesse período de 15, 20, 25, 35 anos, você não percebe que a velhice vai chegar um dia, mas ela vai chegar. E eu tenho certeza que se você começar a desenvolver trabalhos como esse, que o pastor Márcio falou com tanta sabedoria, ajudando, acompanhando os idosos, cumprimentando as pessoas. Como você tem tratado seu titio? Como você tem tratado sua mamãe, seu papai, seu avô, sua avó, ou um parente idoso que você tem em casa, até mesmo um vizinho? Você tem sido um representante do Evangelho para ele? Pense nisso, reflita e comece a ter essa postura de pensar que eles também têm importância para Jesus. Pastor Márcio, eu sou o Getsemane, e você? Eu também sou o Getsemane. Até o nosso próximo programa. Fique aí agora com uma linda canção. No verdadeiro
Que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e tua vontade seja feita na terra como